Daí galera, beleza? O vídeo da semana eu vou falar de starter. Esse é um assunto que eu tava com muita resistência de falar, porque tem um material muito bom do Jamal, do Beer School, que trata do assunto, e eu achei que eu não teria nada para acrescentar. Mas aí a galera começou a pedir, e aí enfim, aí eu fiquei meio sem saída, então eu vou tentar falar alguma coisa sobre o assunto. Vamos lá, definindo algumas coisas de fermentação. Eu tenho a inoculação, quando eu pego a levedura e jogo no mosto, tá? Eu tenho a hidratação, que ela é feita para levedura seca, cuja hidratação ela tem o único objetivo de acordar a levedura. E eu tenho o starter, que é a propagação, tá? Quando eu inoculo a levedura no mosto, então logo eu termino a minha abraçagem, de uma forma natural essas leveduras elas vão começar a se reproduzir, ou seja, elas vão começar a se propagar durante o período que a gente chama geralmente a lag time. Então durante a lag time ela está se propagando. Para essa propagação ela precisa do oxigênio. Depois que ela se propagou, ela vai começar a fazer o que? A fermentação propriamente dito, tá? Que é consumir os açúcares e transformar isso em CO2. Quando eu estou fazendo a minha cerveja, eu tenho a minha OG e a minha FG, tá? Para eu atingir a minha densidade final a partir da OG, eu preciso ter uma quantidade suficiente de leveduras para eu poder atingir esse objetivo. Isso tudo é calculado, tá? Eu vou deixar embaixo aqui a calculadora linkada no vídeo para vocês verem, tá? Mas aí você tem de uma forma geral para uma OG de até 1.050, um vial, um saco de um pacotinho de 11 gramas de levedura seca, ela trabalha tranquilamente. Para uma OG diferente, para um volume de mosto diferente, aí a quantidade de levedura também ela é diferente, tá? Então para isso que é importante você calcular certo esses parâmetros, tá? Então o starter ele passa a ser interessante você começar a usar para cervejas de alta densidade, para volumes maiores, porque senão você vai precisar de muita levedura, tá? Então, como eu estou mais ou menos nessa fase, então eu estou começando a usar o starter. Então, lembrando que quando você for fazer uma cerveja, joga os parâmetros na calculadora aí, nas calculadoras que tem disponível na internet, para você saber se o que você vai, se para a tua cerveja a quantidade que você tem de levedura dá certo, tá? Eu não vou fazer muita discussão porque não adianta, esse assunto tem muito tabu envolvido e tem muita gente que quer discutir às vezes coisa que não precisa. Por exemplo, eu já usei um pacotinho de 11 gramas para 20 litros e um OG de 1.070 e deu. É verdade, para mim também já deu, mas a maioria das vezes que eu tentei não deu. Então às vezes dá, às vezes não dá. Então recorra à ciência, recorra às calculadoras que a gente não tem erro, tá? O que eu preciso para fazer o starter? Eu preciso de água, eu preciso de levedura e preciso de extrato de malte, que é o famoso DME. O volume de água, a quantidade de levedura e a quantidade de DME, ela está relacionada com a minha quantidade a quantidade de mosto que eu tenho e a minha OG. De novo, precisa jogar esses parâmetros na calculadora. Além disso, como eu quero propagar, também está relacionado com a quantidade que eu tenho de levedura para começar a fazer essa propagação. Então essas coisas você precisa saber. Eu posso fazer starter de lama lavada, eu posso fazer starter de levedura líquida e eu posso fazer starter de levedura seca, tá? Tudo isso a calculadora também te diz e ela calcula para você, porque o volume do starter ele está relacionado com os parâmetros que eu já falei, mas se a tua cerveja é uma ale, se a tua cerveja é uma lager, uma ale de alta densidade, uma lager de alta densidade, e isso tudo a calculadora te ajuda a calcular para você.
Além dos insumos que eu falei, você vai precisar de um agitador magnético e de uma barra magnética para poder fazer a agitação. Tem gente que faz a agitação manual e tem gente que faz a agitação por um agitador que automatiza o processo. Também tem diferença de eficiência nos processos. O mais eficiente é você ter um agitador magnético, tá? Só resgatando, o volume do starter ele é calculado em função do que você tem de insumo e parâmetros. Se eu for propagar a partir de um pacote de 11 gramas, eu vou precisar de um volume. Se eu vou propagar a partir de 2 pacotes de 11 gramas, eu tenho outro volume. Se eu vou propagar para um OG, é um volume. Para outro OG, é outro volume, tá? Então, calcule os dados. Tempo de propagação. Geralmente as pessoas deixam propagando o starter por mais ou menos 24 horas, tá? Eu estou gravando o vídeo agora no inverno e a gente sabe que a temperatura influencia na atividade das leveduras. Então eu estou deixando aí propagar de 2 a 3 dias sem parar para ver se eu consigo atingir a quantidade que eu preciso de levedura, tá? Mas isso é intuitivo. Tá? Não fiz um experimento controlado para dizer se com 1 ou 2 dias é melhor ou pior. Enfim, a gente sabe que com a temperatura mais baixa a levedura trabalha mais devagar, então é intuição mesmo. Última dica, se eu não esquecer de nada, o volume do starter. É recomendável que o teu volume de starter ele não ultrapasse 20% do volume da tua cerveja, né? Do volume final da tua cerveja. Então, por exemplo, se eu tenho um lote de 20 litros, é interessante que eu não faça um starter superior a 4 litros. Um exemplo rápido, você quer fazer uma cerveja com um OG tipo 1.08, propagar a partir de um único pacotinho de 11 gramas. Isso aí vai dar um volume grande de starter. O interessante é que ele não ultrapasse 20% do teu lote, conforme eu disse. Se isso acontecer, o que eu tenho que fazer? Compre mais levedura para reduzir o volume do meu starter, tá? Não esquece de jogar os dados na calculadora. Vamos começar a trabalhar? Botamos a água para ferver. Aqui você deixa ferver uns 5 minutos para depois a gente colocar o extrato de malte. A água já atingiu aí uma fervura de 5, 10 minutos, tá? Agora a gente vai colocar o DME. Aqui uma dica. Como está fervendo, um dia eu botei o funil e fui jogar o DME aqui por dentro. Cara, virou uma lambança porque derreteu tudo, tá? Então nunca faça isso. Como está quente, o vapor está subindo, ele vai derreter o DME com muita facilidade e aquilo vai virar uma crosta, você não consegue manipular. Qual que foi o jeito que qual que é a dica que eu dou para vocês, tá? Vou desligar o fogo aqui, depois eu ligo de novo. Vou pegar um pouco dessa água que está fervendo, vou jogar numa caneca separada aqui que está o DME, tá? Na quantidade que eu preciso já para esse volume de água. Vou jogar, diluir e voltar para cá e deixar ferver mais uns 5, 10 minutos. Vamos mexer, diluir. Uma vez diluído, a gente volta. Fizemos toda a transferência, agora a gente deixa ferver por mais 5 minutos, tá? Só tomem cuidado quando vocês estiverem fervendo isso daqui, que tal como o leite, quando entra em ponto de ebulição, a espuma sobe e tende a fazer sujeira no fogão. Então fique muito atento para justamente não acontecer isso. O peixinho sanitizado eu joguei aqui dentro para esterilizar mais um pouco. Enfim, agora você pode desligar o fogo e começar a resfriar. Você precisa estar com
essa solução aqui em temperatura abaixo de 35 para começar o starter, tá? Então ou você resfria ou você deixa esfriar ele naturalmente. Bom, a solução estando em temperatura de inoculação, você já pode colocar a levedura. Você sabe se está em temperatura ou medindo com termômetro, ou então a dica boa aí que a gente viu do Jamal no vídeo dele é você coloca a mão no Erlenmeyer. Se você conseguir suportar a temperatura é porque já está numa temperatura aceitável para você jogar a levedura. Vamos inocular. Esse starter é de uma lama. Sempre tampado. Meu agitador magnético foi feito manualmente pelo aqueles vídeos da internet. Não me peça para ensinar vocês a fazer isso, tá? Tão cedo. E agora ele vai ficar aí durante 2, 3 dias fazendo agitação aí e propagando para a gente usar na nossa abraçagem, beleza? Isso daqui eu vou usar numa Doppelbock e vamos torcer para que tudo dê certo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu deixei de falar alguma coisa que eu deveria ter falado ou disse alguma bobagem, vocês mandem mensagem para a gente fazer os ajustes. Então um abraço para todo mundo e aí aquela mensagem tradicional, filho. Então like aqui embaixo, se inscreva no nosso canal. Exatamente, obrigado, abraço para todo mundo. Abraço, Michel. Beijo gordo. Beijo gordo. Tchau, galera.